Olá, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu estava meditando naquela passagem que existe na Bíblia Sagrada, que o anjo Gabriel visitou Maria e disse para ela assim: salve agraciada, bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí o que ocorre? Maria ainda era virgem, não tinha ainda tido relação com José, já estava casada, mas não tinha ainda tido relação. Ou seja, Maria, sendo virgem, concebeu do Espírito Santo, ficou grávida do Espírito Santo e teve um filho que foi o Salvador da humanidade. Um semideus, um homem que andava por cima do mar, um homem que voava, um homem que desaparecia e aparecia em outro lugar. E aí eu vou para as escrituras e descubro que é uma grande mentira de Satanás essa história que está na Bíblia Sagrada. Porque os verdadeiros personagens não têm nada a ver com esses personagens da Bíblia Sagrada. Isso tudo é porção de idolatria, de engano, para ludibriar e perturbar as mentes dos seres humanos que já são amalucados, que já são idólatras, que já são pecadores e gostam de ser iludido e enganado pelas religiões e pelas doutrinas de Satanás. Na verdade, Maoroém, que é o nome verdadeiro dessa que chama de Maria, ela era filha da tribo de Levi e casou com um filho da tribo de Arudá, chamado Yahussef. Eles casaram, tiveram relações íntimas de marido e mulher, e aí ela entrou em gestação e recebeu uma mensagem que o filho que ela teria já ia ser enviado pelo Altíssimo para falar as verdades do Altíssimo, que o filho dela, quando nascesse, ia revelar as verdades do Altíssimo e quebrar os dogmas das religiões e das seitas que tinham na época. Porque na época o sistema político e religioso andavam juntos. Hoje também anda, porém anda de uma forma oculta que parece que são distintos. Religião de um lado e política do outro, mas na verdade elas estão juntas. Mas como o sistema engana os próprios religiosos para dizer que religiosos não se metem em política, então eles se fazem de distintos. Mas na verdade não são. Mas naquela época era explícito que a religião e o sistema político andassem juntos. E aí, quando Gabriel falou para Maoroém que quando ela tivesse esse filho ia vir diretamente das alturas, o ser que ia nascer nesse menino ia vir das alturas, preparado para levar a verdade do Altíssimo para a humanidade, era para quebrar os dogmas religiosos e libertar as pessoas do engano da religião que estava havendo na época. E aí nasceu esse menino, foi criado como um menino normal, ajudou o pai nos seus afazeres, ajudava a mãe nos afazeres da casa, obedecia em todos os momentos. E quando esse menino nasceu, ele foi para a casa do seu primo aprender o sistema do Altíssimo, aprender as verdades do Altíssimo, ser instruído das verdades do Altíssimo para poder passar para o povo. E a mentira que o nome desse menino se chamaria Jesus, porque ele salvaria o povo dos pecados, é mentira. O nome dele se chamou Yahushua. Gabriel falou assim: o nome desse menino será Yahushua, porque Yahu irá salvar o povo dos seus pecados através dele. Porque a palavra Yahushua significa Yahu salva. Então quem salva não é o menino, o filho, quem salva é o pai. Mas o menino veio no nome do pai para salvar a humanidade do engano
da religião, para salvar o povo das suas iniquidades, porque a religião fazia com que o povo andasse de forma errada, praticando pecados, principalmente a idolatria, que é um dos piores pecados para o Altíssimo. Então, esse menino, ele foi um menino normal, que obedeceu aos pais, trabalhava, ele defecava, ele vestia água, ele tomava banho, ele teve mulher, ele beijou na boca, ele casou, ele teve filhos, mas ele tinha um propósito aqui na terra, que era pregar o evangelho ou as boas novas do reino, descontaminar o povo das religiões, porque naquela época tinha os fariseus, que são os pruxim, tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha vários tipos de religião, tinha os judeus, tinha o judaísmo, tinha vários tipos de religiões, eram religiões tudo enganosa, e algumas se fazia como se fosse a verdade do Altíssimo, algumas tentavam mostrar que eles estavam falando a verdade, e aí o povo ia atrás. Aí o povo dava dízimo, o povo dava oferta, aí o povo fazia sacrifício, achando que estava seguindo o caminho da verdade. E aí Yahushua veio e falou que veio abrogar e veio cumprir a lei do Altíssimo. E ele veio desfazer. A Bíblia diz que ele veio cumprir a lei de Moisés. Mas ele não veio cumprir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era uma lei satânica. A lei de Moisés era uma lei mentirosa, era uma lei diabólica. A lei de Moisés que os fariseus ensinavam: olho por olho, dente por dente. Ou seja, você foi ferido, tinha que ferir. Machucou seu filho, você tinha que machucar o filho de quem machucou o seu. Matou, tinha que morrer. Arrancou a perna, tinha que arrancar a perna. Então essa lei aí ele não veio cumprir. A lei de Moisés diz: amem seus amigos, seus familiares, e odeiem os seus inimigos. Essa lei aí ele não veio ensinar. A lei de Moisés diz: quando você tiver uma mulher e achar que ela é feia, largue ela e pegue outra. E ele não veio pregar isso. Ele pregou totalmente ao contrário. Tanto que ele dizia: eu porém vos digo, está escrito na lei dos profetas, ame o seu próximo e aborrecerei os seus inimigos. Eu porém vos digo, ame os vossos inimigos, bem dizer o que vos maldizem, e trate bem os que vos maltratam e vos perseguem. Então ele veio cumprir a lei de Moisés? Ou ele veio cumprir a lei do Altíssimo e desfazer a lei de Moisés, que era assassina? Está entendendo? Como a Bíblia, ele disse assim: está escrito na lei de Moisés, se você tiver uma mulher e depois ela ficar feia, largue ela e arrume outra. Aí ele disse: eu porém vos digo, aquele que deixar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiar, quer dizer, ele veio cumprir a lei do Altíssimo e desfazer a lei maligna. E por isso que o sistema político e religioso da época o julgou, sentenciou, o condenou e o matou. Que assim seja. Então, essa mentira do Satanás que Maria engravidou de um Espírito Santo, e ela sendo virgem, e José teve que esperar sem tocar nela até o menino nascer, isso é mentira do Satanás. Quer dizer, isso aí está contando a história de uma mulher descarada, casada, adúltera, o Espírito Santo ricardão e o marido corno. Quer dizer, aí vem os fariseus e dizem assim: nós não somos nascidos de prostituição, e Yahushua é nascido de prostituição, é? Porque desde quando uma mulher tem um homem engravida de outro, aquele menino vai ser nascido da prostituição. E como é que com a mulher sendo virgem ela vai ter filho? Ela vai engravidar virgem? Não existe isso. Tá entendendo? E aí, o sistema é tão mentiroso, salafrário, descarado, e o povo idólatra, cristão, católico, candombrecista e espírita, tudo são descarados, vagabundos e otários que acreditam nessa mentira, que a própria Bíblia quebra essa regra da chamada Virgem Maria. O povo ora e diz assim: Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria da onde?
se a própria Bíblia, foi, negão, a própria Bíblia diz que Maria não era virgem. Porque quando Yahushua estava anunciando a verdade do Altíssimo, alguns disseram assim, esse daí não é filho de Yahussef e o carpinteiro? Não é ele que é irmão de... Ele não é filho de Mauroém? E ele não é irmão de Tiago, de João, de Simão e de Arrudá? E as irmãs deles também não estão aqui no meio da gente? Então quer dizer, Maria teve um monte de filhos, ou seja, Maria tomou um bocado de tapa na boca do sapo, teve um bocado de filho, e aí a galera fica Virgem Maria, até hoje Virgem Maria, não, vamos orar para Virgem Maria, vamos pedir a Virgem Maria de que buraco? Então, deixe essa idolatria, abandone essa religião macabra e abrace aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles, o Altíssimo Yahweh. Sabe por quê? Porque é por isso que a população anda nessa desgraça, é por isso que a população anda nesse caos, é por isso que você liga a televisão e só vê catástrofe, você liga a televisão e só tem miséria, você liga a internet e só tem destruição, porque o povo não quer abraçar o verdadeiro Criador dos céus e da terra e quer viver enganjado, afundado nas religiões, dando o seu dinheiro, dando a sua roupa, dando a sua mulher, dando os seus filhos, tudo para poder receber em troca prosperidade, bênçãos, isso e aquilo, e só está recebendo dívidas, problemas, enfermidades, cânceres, mal de Alzheimer, doença de não sei o quê. Por quê? Porque só quer viver enganjado, enfiado e afundado nas religiões. E toda religião, ela provém de Rassatã. Ah, mas o candomblé eu sei que é de Rassatã. O espiritismo eu sei que é de Rassatã. O ocultismo eu sei que é de Rassatã. O satanismo eu sei que é de Rassatã. O luciferianismo eu sei que é de Rassatã. A maçonaria eu sei que é de Rassatã. E a igreja católica e a igreja evangélica, vem de onde? E o cristianismo, que compõe o espiritismo, a igreja católica e a igreja cristã protestante, ela vem do Altíssimo? Negativo. Porque Yahushua, quando ele nasceu, de Mauroém, ele pregou as verdades do Altíssimo, ele não pregou religião, não. Ele não mandou abrir igreja, ele não mandou fundar ministério, ele não mandou abrir a Assembleia de Deus, ele não mandou abrir a Igreja Batista, ele mandou constituir diácono, ele não mandou constituir pastores, ele não mandou constituir porteiro, ele não mandou constituir evangelista, ele não mandou constituir presbítero, é tudo mentira. Ah, mas está na Bíblia, é mentira de Satanás, é mentira do diabo. Isso aí é tudo coisa do diabo. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero, você não precisa ser um evangelista para você ser um ministro da verdade. Você só precisa abandonar a religião, deixar a idolatria e abraçar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Como é o nome dele? Yahweh. Então deixe todo mal, deixe essa vagabundagem, porque o mundo está vindo de mal a pior, está vindo coisas piores do que já está acontecendo. Não venha com essa mensagem satânica, vagabunda, de que dias melhores virão, porque isso aí é mensagem esfarrapada. Os dias só vão melhorar para aquele que deixar a idolatria, abandonar as religiões e aceitar aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que há neles, o Altíssimo Yahweh. Foi ele que fez todas essas coisas aqui e ele que enviou através da relação de Mauroém com Yahussef, ele enviou Yahushua nessa época presente para falar a verdade, porque muitos outros vieram antes dele, pregou a verdade e eles pegavam, matavam, enforcavam e queimavam os profetas. Que assim seja, e até hoje os Yahushua estão aqui. Até hoje os Mashiach, os Mashiachim estão aqui falando a verdade do Altíssimo para descontaminar o povo da religião. Mas o povo de hoje é mais obstinado do que o antigo e por isso que muitos estão quebrando a cara. Mas aqueles que estão abraçando o verdadeiro Altíssimo estão tendo uma vida plena, uma vida de abundância e novidade e caminhando e sendo conduzido às águas tranquilas. Que assim seja. Forte abraço para todos.